Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Salut. Estão me ouvindo bem, pessoal? Boni. Bonsoir. Estão me ouvindo bem? Só me avisem se estão me ouvindo bem. Vamos para mais um episódio do Mulheres na Propriedade Intelectual, no mês da propriedade intelectual, né? Pensei em chamar uma entrevistada que trabalha num escritório mais familiar, né? A gente já teve outras entrevistadas aqui, a Luísa Araripe é um exemplo assim, né, que está herdando um legado familiar de prática de PI. A gente, então, convidou mais uma entrevistada nesse mesmo sentido. Então, a Ariadne. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo! E aí, preparada? Preparada, minha primeira live. Que honra! Muito obrigada pelo convite, Ana. Obrigada a você pela disponibilidade, né? Nosso projeto aí já está no terceiro ano, né? Terceiro, quarto ano, menina, já me perdi, tenho que fazer as contas. E já passaram várias entrevistadas, né? E aí, como a gente já trabalhou juntas num caso, eu pensei, acho que eu vou chamar a Ariadne até para conhecer um pouco mais da história dela, de vida. E eu vou te apresentar aqui, me corrija se, né? Eu acho que tu chegou a conferir, mas se tiver alguma questão, né, que tu queira corrigir, fica à vontade. A Ariadne Valverde, advogada, formada pelo Mackenzie, com especialização em Fashion Law pela FAP. Atualmente integra a equipe do escritório Logos Valverde Marcas e Patentes. Ah, é Marcas e Patentes, não é? É Logos, na verdade. Depois eu explico essa parte. Eu falei o quê? Desculpa. Logos, que o pessoal às vezes confunde, mas é Logos Valverde Marcas e Patentes. Logos. Isso. Okay. E onde atua com proteção de ativos intangíveis, auxiliando empresas e empreendedores na gestão estratégica de marcas e direitos autorais. Com um olhar atento às inovações de mercado de moda e às demandas da propriedade intelectual, Ariadne combina conhecimento jurídico e sensibilidade para orientar clientes na construção e defesa de seus negócios criativos. Bem-vinda, querida. Se quiser já explicar a questão do nome, fica à vontade também. Sim. Bom, então, como eu já te agradeci aí pelo espaço para contar um pouquinho da minha história e também, né, para a gente se conhecer melhor pessoalmente, assim, né, porque a gente trabalhou juntas, mas foi uma coisa muito pontual ali, a gente não teve oportunidade de compartilhar, assim, experiências. E muito legal essa oportunidade mesmo. Bom, a gente, nosso escritório tem atuação 360, né, que a gente chama. Então, a gente atua com todas as áreas da propriedade intelectual, então, direito autoral, marcas, patentes, desenhos industriais, enfim, a gente consegue aí englobar todas as áreas do nosso escritório. E Logos Valverde, que na verdade as pessoas confundem com logos, né, de logotipo. Logos foi um nome que o meu pai quis colocar no escritório, quando ele fundou, que foi em 1983 que ele fundou o escritório, pensando no sentido filosófico da palavra. Então, porque Logos tem um significado dentro da filosofia, né, que é até bem abrangente, assim, mas para resumir seria
uma harmonia de funcionamento do universo, usando a razão, mais ou menos isso, tá? Porque assim, realmente um significado bem amplo, mas para resumir, esse sentido de harmonia, razão, o funcionamento do universo em consonância com a razão. Seria algo nesse sentido. E Valverde, porque é o nosso sobrenome, né? Então ficou Logos Valverde, Marcas e Patentes. Ah, e aí é um escritório de marcas e patentes, não é um escritório de advocacia, então? Não, a gente é um escritório de propriedade intelectual. Não somos, porque a gente faz toda a parte administrativa, né, da PI. E aí a gente tem o setor dentro do escritório jurídico, que aí quando tem demandas, né, que precisam de advogados, aí a gente vai mais para essa seara, mas é um escritório de PI especificamente. Entendi. E vocês são em quantos no escritório? Hoje nós estamos em 7 pessoas. É um escritório pequeno. A gente trabalha muito em parceria, né? Como nós mesmas já trabalhamos juntas. Mas lá dentro a gente tem muito... que eu acho que vem muito do legado que meu pai deixou, de ter esse contato mais próximo com o cliente, de fazer visita, de estar sempre em contato com o cliente para entender o que está acontecendo de novo na sua empresa, como que a gente pode ajudar. Então a gente sempre teve esse olhar mais pessoal assim para os clientes e essa atuação mais enxuta, digamos, né? Então, a gente não atua com um volume alto de demandas, mas a gente atua com clientes grandes que dão demandas ali específicas, às vezes mais complexas, e a gente dá ali uma atenção mais especial mesmo. Então, assim, todos os clientes são atendidos por mim e pelo meu pai, embora a gente tenha outras pessoas da equipe, a gente faz questão de ter esse contato mais pessoal com os clientes, porque eu acho que esse é o nosso diferencial, sabe? Então, a gente fez muita questão de manter isso, né? E tem quanto tempo já o escritório de vocês? Então, meu pai fundou o escritório em 1983. Então, já são 42 anos, né? Olha! E lá atrás, né, quando ele fundou, não era como hoje, né? Que hoje, na verdade, eu já acho que PI é um campo não tão explorado. Então, me imagina lá em 1983, né? Eu acho que ele foi bem visionário aí. Super! Seu pai também é advogado? Não, meu pai é agente da propriedade industrial. Que show, que show. E aí, na época, ele fundou o escritório com os meus tios. Um dos meus tios era advogado. E aí, era ele quem cuidava dessa parte jurídica da empresa. Ele até já faleceu, mas... ele deixou assim um acervo muito grande para mim, né? Quando eu cheguei no escritório, eu tive a sorte de ter ali acesso a muitos casos, muitas coisas que ele tinha atuado ali, e tudo no papel, viu? Porque imagina, lá atrás, né? Não era a máquina como é hoje tudo de escrever, né? Então assim, a gente tinha as pastas dos processos físicas mesmo, sabe? E aí eu lembro que eu ficava, logo que eu entrei ali, eu ficava estudando, olhando os casos, e então ele me deixou um acervo aí muito grande de conhecimento. Foi muito legal. Show. Que eu, na verdade, entrei no escritório em 2012, assim, só pra contextualizar, né? Quando eu me formei na faculdade. Entendi. Inclusive, tem várias pessoas aqui da sua família que estão assistindo a gente. Meu pai tá aí, inclusive. Tá comentando aqui, que legal. Família bem participativa. Sabe, você vê, né? Escritório familiar, apoio total aí. Bom. E eu posso te chamar de Yari? Pode, claro. Yari, a gente começa, né, nossa série de entrevistas com uma pergunta bem cabeluda, assim, né? Que é, qual foi a maior mentira que te contaram sobre o direito, né? A gente chega cheio de sonhos, né, no curso de direito e acaba encarando a realidade. Qual que foi o teu choque, assim, de que tu imaginava uma coisa e foi diferente? Olha, muitas coisas, mas assim, eu diria que aquela
gana por justiça e por executar o trabalho perfeitamente, assim, do ponto de vista técnico, e achar que só isso é suficiente. E aí você acaba se frustrando, que muitas vezes você desenvolve uma baita tese ali, se dedica horrores para um caso, e o juiz não lê nem metade do que você escreveu. Eu acho que essa foi a realidade mais chocante que eu tive que lidar, assim, no começo da carreira. Aí, obviamente, depois você vai ganhando experiência, aí você vai entendendo a importância de estar mais próxima dos casos, de ir lá falar com o juiz, de despachar pessoalmente. Aí você vai ganhando isso com o tempo, né? Mas o meu maior choque, sem dúvida, foi esse. Eu tinha muito... Eu sou mais reservada, né? Então eu tinha muito aquela coisa de... meu trabalho técnico é o que vale. Então eu tinha muita atenção aos detalhes, a fazer tudo perfeitamente, mas eu não tinha jogo de cintura, sabe? De, às vezes, conversar com os clientes, às vezes de conversar com os juízes mesmo, e aí isso foi... eu tive que me adaptar ali, tive que me virar nos 30. Então, para mim, o maior choque foi esse, que ninguém te conta, né? Você só aprende na prática. E quando você começou no escritório em 2012, seu tio, que era advogado, já tinha falecido? Não. Meu tio faleceu faz 2 anos. Ah, recente. Foi recente. Então, eu trabalhei com ele muito tempo ali. Nossa, isso foi maravilhoso, porque ele me ajudou muito. Eu lembro que ali no começo eu era bem insegura, né? Você se depara ali com uma baita responsabilidade. Você fala, meu Deus, será que eu tô pronta? Mas o bom é que meu pai, assim, meu tio, eles super entregavam as coisas na minha mão e falavam, toma, pai, se vira e vai com medo mesmo. Mas meu tio tava sempre ali pra me dar um feedback, sabe? Olha, isso aqui, acho que você pode ir pra esse lado e não esse. Enfim, ele foi um baita professor, assim, pra mim. Que foi muita sorte eu ter tido ele no meu caminho. Você conseguiu ter bastante convívio, assim, né? Consegui, muito tempo. Que show. Ele já tava, né, na época meio que tirando o pé, já tava cansado, mas ele tava sempre disponível ali para me ajudar. E você já entrou na faculdade com essa vontade de trabalhar com PI? Ou você chegou a trabalhar em outros lugares? Se imaginou em outras áreas? Olha, eu entrei na faculdade sem saber o que eu queria fazer, né, que área que eu queria seguir do direito. Eu tinha uma certa resistência a ir trabalhar com meu pai. No escritório dele, porque eu ficava pensando, não vai dar certo, não, eu tinha bastante resistência e na verdade tinha uma tendência, inclusive, a querer ir para outros escritórios, seguir outra área. Não sei se na idade, assim, a gente sempre quer ser meio rebelde, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiz questão de começar a estagiar em outros escritórios, até porque independentemente da área que eu fosse seguir, né, se eu fosse para PI ou não, se eu fosse para o escritório do meu pai ou não, eu queria ter outras experiências em outros lugares. Então, eu comecei a estagiar e com tributário. Ou seja, nada a ver aí com PI, né? E aí eu lembro que eu fiquei uns 2 anos no escritório de tributário, que até estava indo muito bem, assim. Eu tava gostando e tal, aí chegou a época de eu me formar. E aí tá naquela de vai ser efetivado ou não, agora que a coisa vira mais séria, né? O que eu vou fazer da minha vida de fato? Aí foi uma choradeira, porque literalmente eu entrei na sala da minha ex-chefe lá e comecei a chorar. Falei, olha, minha situação é essa, eu não sei se eu fico aqui, se eu vou pro escritório do meu pai. Enfim, sentei lá e me abri com ela. Aí ela foi uma fofa na época. Ela falou assim, olha, vai trabalhar com seu pai, fica um tempo lá, se você não gostar, você pode voltar. Que show! E assim, ela foi uma fofa mesmo, porque assim, de certa forma tinha como eu posso dizer, uma cobrança assim do meu pai, dizendo, e aí, né, você não vai vir trabalhar comigo? Na época, inclusive, as circunstâncias, assim,
demandavam uma pessoa lá, então ele estava precisando, aí chegou uma fase que ele falou, e aí? Se você não vier, eu vou ter que contratar. Entendi. E por isso que foi esse drama todo. Mas aí, no fim das contas, eu fui trabalhar com meu pai, deu tudo certo. Não voltei para o escritório lá de tributário e estou até hoje. Vai fazer 13 anos agora, né? Sim. E só tem você de filha? Não, eu tenho 2 irmãos mais velhos, que inclusive estão aqui na live. E eles também trabalham Não, eles não trabalham no escritório. Só eu. Eles são mais velhos? São bem mais velhos. Eu sou a caçula. O mais velho Sobrou tem... pra você. Sobrou pra mim. Era eu ou eu, entendeu? Eu era mais nova, só tem você então vai você. A pressão dos outros aí. Exato. Tem que ser ela. E meus irmãos também não são da área do direito, acabaram indo para outras áreas. E aí eu acho que as circunstâncias também, sabe? Acho que na época que meus irmãos tiveram a oportunidade de trabalhar lá, que eles trabalharam, inclusive, no escritório, mas era muito maior, era mais... não tinha tanto espaço, sabe? Já tinha pessoas ali demais, digamos. Então, foram as circunstâncias. E aí, na minha época, meio que tudo casou para que eu entrasse. E aí, foi isso. E quais foram as dificuldades que tu enfrentou na época? Assim, tu já gostou de PI logo de cara? Ou alguma dificuldade, algum tipo de preconceito por tu ser filha do dono, sabe? Às vezes tem um pouco essa questão de, sei lá, ser meio que privilegiado, sabe? Sim. Sobre gostar de PI, eu sempre gostei da matéria, sempre foi familiar para mim, porque, né, eu via meu pai ali todos os dias, eu tinha aquele hábito de criança de ir no escritório com o pai, então eu via, já tinha uma certa noção. E o que começou a me chamar a atenção era o quanto a PI era exclusiva, digamos, né? Porque na faculdade a gente tem muito por cima a matéria, né? A gente aprende muito pouco de PI. E eu via, assim, que poucas pessoas optavam por trabalhar com PI. Então aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, poxa, é um diferencial, né? Se eu me especializar nisso, é bom pra mim. Porque eu lembro até meus colegas, assim, de faculdade, não conheço nenhum que trabalhe com isso. Todos eles foram para outras áreas e tal. Até hoje em dia, sempre que tem um caso de PI, eles sempre passam pra mim, isso é muito legal. E aí, porque fui só eu. E então, isso foi me chamando a atenção e aí eu comecei a estudar por conta, assim, sabe? Me interessar mais e querer entender o que era cada coisa, a diferença de patente de modelo de utilidade de DI. Eu lembro que eu ficava entrando nessas searas, assim, e aí eu sempre gostei da matéria, isso é o fato. Agora, sob o ponto de vista de trabalhar no escritório do pai, o que é mais difícil? Lidar com egos, né? Que é... eu cheguei achando que eu sabia tudo, meu pai já estava lá com a baita experiência dele, então, assim, tem aqueles conflitos iniciais ali que são normais, né? Mas, graças a Deus, o meu pai, no geral, é bem tranquilo, então nunca foi nada grave a ponto de falar, não dá pra gente trabalhar junto. Sempre acabou fluindo, assim. E eu acho que, até hoje, assim, a maior dificuldade que eu enfrento é conciliar a tradição do escritório com a modernidade de hoje em dia. Então, a gente tem coisas ainda engessadas lá, tanto que nós não temos uma presença muito forte nas redes sociais, por exemplo, mas é algo que a gente quer desenvolver, porque sempre a gente ficou naquela, mas não é nosso perfil, será que os clientes vão gostar? Porque meu pai, quando fundou o escritório ali, praticamente todos os clientes que estavam com ele estão até hoje lá conosco. Então, são pessoas também com uma cabeça mais tradicional, com mais do jeito dele, assim, sabe? E aí você fala, eu não posso publicar qualquer coisa, eu não posso fazer uma coisa muito marqueteira, eu tenho que fazer uma coisa mais discreta, tal, e aí fica nessa de vai, não vai, a gente acaba funcionando mais no offline, digamos assim.
eu acho que esse é o maior desafio. E aí, questões mais simples também do dia a dia, como, por exemplo, a gente precisa digitalizar processos, porque como é tudo muito antigo no escritório, é uma coisa que a gente vem penando bastante também para conseguir digitalizar tudo e adaptar isso, porque o meu pai, por exemplo, ele tá aí, ele vai ficar bravo, mas ele gosta de ele gosta de ver as coisas no papel, ele quer a pasta, ele quer tudo ali. Então, assim, meu pai é assim. Então, são essas dificuldades, assim, mais do dia a dia que a gente passa. Mas no mais, assim, é muito bom, né? Falando do lado positivo, poxa, você chegar no escritório onde você já tem clientes, onde já tá tudo consolidado, já tá tudo caminhando ali de uma forma saudável, já tem um privilégio. Né? Já tem os Exato. E demora mais para criar. Exatamente. A estrutura já está pronta. O que a gente faz hoje é aprimorar, tem muita coisa para aprimorar, óbvio. Mas eu acho que o café, o arroz com feijão, eu ia falar café com leite. O arroz com feijão, o arroz com feijão já está pronto, sabe? Aí facilita muito. E qual área da PI que você gosta mais? Eu gosto de marcas, né? Marcas. Eu gosto muito de trade dress, a parte de marcas. Não sei se é porque no nosso dia a dia tem casos majoritariamente de marcas, então eu acabei lendo mais sobre isso, me especializando mais nisso. Então, marcas é assim, onde é o meu lugar seguro, digamos assim. Entendi. Eu gosto bastante também. E se você pudesse encontrar o seu eu do passado, né? Você não assim, você é bem jovem, né? Assim, não é aquela coisa tipo, nossa, meu eu do passado, uma coisa... Mas se você pudesse encontrar a Ariadne lá de começo de faculdade e pudesse dar um conselho para si mesma, qual que você daria? Olha, qual conselho eu daria para mim mesma? Não se envolva, assim, separe as suas dores das dores dos seus clientes. Não se envolva emocionalmente com os seus casos. Não sofra por isso. Saiba ser racional no seu trabalho. E comece logo. Não fica esperando ser perfeito para começar. Vai em frente e tem que começar. Eu falaria isso, porque eu acho que eu acabava ficando muito presa ali ao não, tem que estar melhor, tem que estar bom, aí que eu vou fazer, aí eu acabei perdendo tempo, digamos. Qual que é seu signo? Áries. O seu também, não? Eu tinha falado, né, que era uma Ariadne e Ariana, né? Eu sou Leão, mas eu... Leão. Eu lembrava que era um signo similar, assim. Não, é um signo forte. E quais são os temas que você acha que vão estar em alta esse ano na PI? Ou na área de marcas também? Olha, eu acho que na PI, no geral, a questão dos direitos autorais com inteligência artificial, que já vem sido falado, né? Mas eu apostaria nisso, porque a IA tá super em alta aí. Eu acho que a gente já vem notando aí quais são os desdobramentos que vão ter para o direito autoral, de quem que é a autoria da criação por IA, quais são os limites de ser violação ou não o que é criado pela IA. Enfim, eu acho que esse seria um tema interessante. Outra coisa que eu andei pensando, talvez as plataformas aí de marketplace terem mais ferramentas aí para proteção de propriedade intelectual. A gente já vê algumas plataformas que têm ferramentas bem eficazes, né? O Mercado Livre, por exemplo, eu já usei bastante. Mas eu acho que ainda falta aprimorar, tem algumas questões aí para
para serem melhoradas, né? E até eu a acho que é isso. utilização de inteligência artificial para poder Exato, de exatamente. violação, pirataria e tal, sim. E dentro das empresas também, eu não sei como é que está funcionando isso, de como que eles orientam os colaboradores, quais são os limites para usar IA, né? Porque isso pode virar um problema depois para a empresa, de, sei lá, a galera usa aí a torto e a direito e depois vem os desdobramentos que a gente nem sabe o que vai dar, né? Então, acho que talvez uma evolução aí nas políticas das empresas nesse sentido. Acho que são temas que podem surgir aí esse ano. Surgir não, né? Se desenvolverem mais esse ano. Uhum. Sim, concordo. Acho que vai ter bastante demandas e novos desafios para a gente enfrentar nessa área. Sim. Bem, galera, tem bastante gente aqui na nossa live. Tinha até no auge aqui, acho umas 25 pessoas. Se vocês tiverem perguntas e quiserem fazer para a Ariadne, a gente já está chegando no final já da nossa live. Ari, um livro que você recomenda que todo mundo deveria ler, pode ser da área ou pode ser algum livro assim mais pessoal que você te marcou? Olha, não é da área, mas tem a ver. Vou explicar o porquê. Eu diria que Paris é uma festa, do Ernest Hemingway. Eu acho que é um livro que você que se conecta com ele nas entrelinhas, e o autor é um livro de memórias, né? E mesmo sendo rico em descrições, ele não é cheio de frufru, ele é uma descrição assim muito sincera, muito simples, mas que te envolve de uma maneira interessante. E aí, por que eu acho que tem a ver também com a API? Porque eu acho que ele mostra o nosso lado, o que nos torna humanos, que é a nossa capacidade de contemplação, de admirar a arte, de admirar a literatura. E eu acho que ele traz muito isso no livro, sabe? Esse lado humano, assim, de contemplar a vida, mesmo nas adversidades ali, ele tá sempre em contato com a beleza dos detalhes da cidade, dos monumentos, enfim. Eu acho... E aí, a API é isso, né? Basicamente sobre criações do intelecto, que querendo ou não, a área mais humana aí do direito, que tira a gente da racionalidade e vai pro nosso lado mais criativo, né? Show, eu sempre acabo anotando aqui as recomendações das nossas entrevistadas, vou dar uma olhada nesse livro, não conhecia. Uma frase que define sua vida profissional ou pessoal até o momento. Eu acho que faz o que deves e está no que fazes, de José Maria Escrivá. É uma frase simples, mas que, por incrível que pareça, ela me ajuda muito no dia a dia, de você estar 100% focado naquilo que você está fazendo naquele momento e ter uma dedicação, uma entrega ali em tudo que você faz, seja por menor que seja, tanto no trabalho quanto nas atividades diárias ali, colocar uma roupa para lavar, que seja, você tá 100% ali, sabe? E acho que é uma frase que fala muito sobre dedicação, entrega e viver um dia de cada vez. Você parece ser uma pessoa que se cobra bastante, assim, né? Muito. Assim, perpassa bastante a tua fala, essa questão de, né, querer sempre entregar o melhor. E, claro, a gente trabalhou juntas e eu percebi, assim, que realmente tinha excelência, né, de querer entregar sempre algo excelente, assim, também reparei nisso. Total, e... Nossa, eu até esqueci de falar, desculpa me alongar, mas eu acho que essa questão de você fazer parte de um escritório familiar, além da responsabilidade normal do trabalho que todos nós temos, ainda você tem aquela responsabilidade de, poxa, é o nome da minha família que tá ali, né? Então, e já tem uma história antes de eu chegar, então eu não posso
estragar tudo isso, eu tenho que ir daqui para melhor, né? Então, eu acho que essa coisa de ser um escritório familiar traz essa responsabilidade um pouquinho maior aí. Não sei, pra mim, pelo menos. Porque, por exemplo, eu que abri meu escritório, se não der certo, eu era sozinha, eu que tentei, não consegui, sim, mas você talvez fique essa coisa assim, já deu certo, né? Exato. Continuar você fala, meu Deus, deu certo antes de eu chegar, então agora que eu cheguei tem que continuar dando. No mínimo tem que continuar. Exatamente, é isso aí. Entendi, nunca tinha pensado nessa questão. Talvez a pressão é ainda maior, né? Sim, e a expectativa dos clientes mesmo, sabe? Que olha e fala, poxa, das redes sociais, nossa, mas eles estão postando isso, não, tem que postar, tudo tem que ser friamente calculado, sabe? Sim. E uma mulher que te inspira? Olha, será que eu vou parecer piegas? Mas eu não diria uma mulher, mas a minha família tem uma história assim de mulheres resilientes. E então eu diria que desde as minhas avós até a minha mãe e as minhas tias, que são irmãs da minha mãe. Eu acho que cada uma dentro das suas circunstâncias ali tem uma história de resiliência, tem uma história de muita dignidade para lidar com os desafios, sabe? E eu sempre me lembro delas, até eu falo, poxa, né? Nossa, olha, minha avó fez isso, poxa, preciso honrar isso, sabe? Sempre me dá uma força, assim, interna. Aí eu lembro da história de cada uma e falo, poxa, são mulheres que eu admiro. Pode parecer piegas, mas eu falei, são pessoas que eu admiro, que eu posso dizer que eu admiro porque eu conheço a história real, né? Então... E todos foram responsáveis e contribuíram para você estar onde você está. Exato, né? Sim. E nem tô falando de questões profissionais, assim, como eu disse, né? Cada uma dentro das suas circunstâncias ali. Eu acho que foram muito resilientes e dignas. Que show! Quer as pessoas? Oi? Quer falar o nome delas? O nome das suas filhas? O nome... Sim, minhas avós, minha avó Rosa, minha avó Cecília, as minhas tias Silvia, minha tia Cláudia e minha mãe Silvana. Silvana, tá assistindo a gente aqui? Mãe tá aí. Então tá, dona Silvana, viu? Ó, sua filha aí, muito, muito competente, viu? Eu posso falar porque a gente já trabalhou juntas, né? Digo o mesmo de você, Ana. Um prazer trabalhar com você. Um prazer. Bem, não temos perguntas? Curiosidades? Querida, queria super te agradecer, né? Não sabia da tua história, agora fiquei sabendo, fiquei bem feliz, né? E de saber que teve mulheres que te marcaram tanto para tu até nomeares aqui, né? Mulheres que te inspiram, e a gente tem um foco da live justamente trazer a história das mulheres dentro da propriedade intelectual e virar para outras que estão ouvindo, né? Eu conhecer as entrevistadas, mas também a nossa história aqui, o nosso bate-papo virar histórias de inspiração para outras. Lembrando que a nossa live fica disponível aqui no meu perfil do Instagram e ela vira um podcast e fica também no YouTube. Tem um canal do projeto no YouTube e tem um podcast também, ficam disponível nessas 3 plataformas. A gente faz entrevistas mensais, né? Lembrando que esse mês foi o mês da propriedade intelectual, acabou caindo no sábado. Temos ainda várias comemorações aí. O NPI vai fazer um evento dia 30 de abril lá no CCBB. Vou participar, inclusive, vai ser o tema sobre a música. Não sei porque que tudo agora desse mês da PI ficou girando em torno da música. Assim, não sei se foi uma coincidência. Sim. Acho interessante. E, se quiser falar suas palavras finais, fica à disposição. Não, acho que já falei bastante, mas quero te agradecer de novo, Ana, e te parabenizar aí pela sua iniciativa e de trazer espaço aí para tantas mulheres falarem, contarem sua história. Eu acho que é muito legal dividir essas experiências e foi um prazer enorme te conhecer e dividir aí
trabalhos com você e live. Espero que venham muitas outras coisas aí pelo caminho. E te admiro muito também pela sua história, viu? E eu agora te conhecendo mais, ainda mais também. Obrigada. Então tá, uma boa noite a todos. Obrigada pela participação. Boa noite, pessoal. Família Valverde aí, Família Valverde em peso. Super fã. Então tá, pessoal, até mais. Beijo, obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.